Nestas eleições, foi eleito um maior número de candidaturas de pessoas negras. Apesar do crescimento, o avanço ainda foi pequeno para garantir uma representatividade expressiva. E a questão ganha mais evidência este mês com o Dia da Consciência Negra. Na entrevista central, conversamos com Fernando Baldraia, que é o diretor de diversidade da Companhia das Letras. Ele fala sobre a importância em se considerar gênero e raça no mercado editorial. Nossa reportagem destaca as vitórias mais emblemáticas nas urnas para a população negra. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. O povo demonstrou nas urnas que não está disposto a arriscar na insegurança que o bolsonarismo traz com o seu falso discurso de nova política. Contudo, os partidos mais conservadores e tradicionais foram os que mais receberam votos e houve menos espaço para mudanças. Vamos acompanhar a avaliação de Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto. Embarque imediato. Há 32 anos atrás, um plebiscito acabava com a ditadura de Augusto Pinochet no Chile. O No foi vitorioso graças à conjunção de dois fatores. Primeiro, uma coalizão de 16 partidos que iam do centro até a esquerda. E segundo, um programa que não olhava para trás, mas jogava na defesa e num projeto para o futuro. Essas duas lições foram aprendidas e apresentadas pela esquerda no primeiro turno. Candidaturas que chegam ao segundo turno conseguiram demonstrar essas duas características. Primeiro, unidade em torno da derrota de um inimigo maior, o bolsonarismo, o neofascismo. Segundo, um projeto de transformação, soluções concretas. A população demonstrou nessas eleições que não está disposta a embarcar em novas aventuras. Ao contrário, quer soluções para a crise econômica que se avizinha, para a pandemia do coronavírus e espera isso dos próximos prefeitos. Por isso, o caminho para a esquerda neste segundo turno e para 2022 passa por esses dois elementos. Por um lado, unidade para combater o inimigo maior e por outro, apresentar um projeto que, como dizia o poeta uruguaio Mário Benedetti, seja capaz de defender a alegria, projetar o futuro para os próximos períodos. Internação involuntária, torturas, conversão religiosa forçada. Essas são algumas das denúncias feitas sobre o método utilizado pelas comunidades terapêuticas com pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas e procuram tratamento. Em sua maioria, as instituições estão vinculadas às igrejas. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. O volume de repasses de recursos federais para comunidades terapêuticas aumentou no primeiro ano do governo Bolsonaro. Os dados são da agência pública, que registrou a transferência de 150 milhões de reais para estas entidades, muitas delas de cunho religioso e acusadas de violação aos direitos humanos. Enquanto isso, a rede de atenção psicossocial implementada por meio do SUS sofre com falta de recursos. Esta inversão de prioridades vem evoluindo nos últimos anos, segundo a psicóloga Priscila Gadelha, e se aprofundou com Bolsonaro. A grande questão é que agora a gente não tem mais controle social de políticas sobre drogas, a gente não tem mais nenhum tipo de investimento para a rede de atenção psicossocial. E aí hoje a lógica de investimento vai se voltando cada vez mais para as comunidades terapêuticas, inclusive a partir de agora, com o último decreto que foi colocado de financiamento a partir de bens do tráfico para as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas são acusadas de diversas ilegalidades. Relatório do MPF aponta crimes como privação de liberdade e uso político dos espaços. Inspiradas no modelo contestado de encarceramento e abstinência, as comunidades dão continuidade a um modelo segregador, como explica Dudu Ribeiro, coordenador do projeto Iniciativa Negra por uma Política sobre Drogas. São assediadas as suas famílias, parentadas nessas comunidades,
e elas passam por um outro regime de privação de liberdade e de exploração dos seus corpos e de produção de violências que ocorre dentro dessas comunidades, como, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão, já registrado em inúmeras experiências. Essa prioridade ao modelo das comunidades terapêuticas tem ligação com o peso eleitoral de alguns setores de igrejas católicas e evangélicas, que têm interferido cada vez mais nas decisões e no orçamento do Estado brasileiro, como analisa Jéssica Souto, coordenadora do Movimentos, no Rio de Janeiro. As igrejas que estão ocupando esses espaços periféricos onde o Estado não ocupa, que são as igrejas que estão minimamente controlando massas, né, dentro e fora das favelas. Então isso diz muito sobre como o Estado está pensando a saúde psicossocial das pessoas. Elas se definem como sertanejas, inventivas, curiosas e desenroladas. A dica de hoje é do baiano Pablo Luan, de Juazeiro, sobre um podcast dessas mulheres. Parada Cultural. Tô passando para indicar o podcast Deixe de Pantinho, um podcast produzido por mulheres sertanejas aqui da região do Vale do São Francisco. Um podcast com assuntos interessantes, com abordagens incríveis e que é uma linguagem para todos e todas. Um podcast feito por mulheres que conseguem falar, conseguem se comunicar e principalmente alcançar muitas pessoas. Essas eleições contaram com o maior número de candidaturas negras e pardas da história. Mas os resultados nas urnas mostram que o avanço efetivo na representatividade foi pequeno. Houve um aumento de apenas 3% entre as pessoas negras eleitas para as prefeituras. Ainda assim, algumas conquistas foram emblemáticas. Naya Tawane nos conta mais. Trilhos do Brasil. Candidaturas negras tiveram destaque na disputa eleitoral deste ano. E algumas cidades, como Curitiba e Catanduva, elegeram as primeiras vereadoras negras para o Legislativo. A presidenta do Instituto da Mulher Negra em São Paulo, Maria Silvia, considera histórico o resultado das urnas. Nós vislumbramos um futuro com essas candidaturas negras eleitas, com a possibilidade da construção de um novo patamar civilizatório. Não podemos aceitar mais que decidam os rumos da sociedade sem que possamos efetivamente participar, colocar as especificidades de ser uma pessoa negra neste país. O Brasil ainda é um país que perpetua o racismo estrutural. Neste contexto, o resultado das eleições contribui para uma mudança efetiva na sociedade. Para Piedade Marques, liderança do programa Marielle Franco em Pernambuco, essa conquista das eleições é apenas uma fagulha para a construção de uma política antirracista e inclusiva. E vamos nos organizar para que muitas mais de nós possa estar ocupando esse lugar, que a nossa voz, a nossa mensagem, a nossa narrativa seja ouvida e seja assimilada por muito mais gente na sociedade brasileira. A socióloga Nina Fola, de Porto Alegre, cidade que teve uma mulher negra como a 10ª candidata mais votada para vereadora, comenta sobre a importância dessa vitória nas urnas. A gente, assim, pode vislumbrar um futuro de maiores possibilidades para as pessoas negras, se pensando, se articulando e se promovendo nesses espaços, né? Onde a gente, não que não tivéssemos candidatos negros, sempre tivemos, né, um ou outro, mas pensar, inclusive, numa plataforma política negra com mais efetividade. Estamos no Novembro Negro e nessas eleições vimos como o movimento negro está cada vez mais fortalecido. Há um crescente interesse público no aprofundamento sobre as questões raciais. Isso está sendo impulsionado também pelo mercado editorial. Jonatas Campos conversa sobre o assunto com Fernando Baldraia, que é doutor em História e editor de Diversidade na Companhia das Letras. Entrevista Central. Hoje entrevistamos Fernando Baldraia,
doutor em História pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e editor de diversidade da editora Companhia das Letras. Essa é uma das entrevistas que faremos no mês da Consciência Negra e agradecemos muito sua presença, Fernando. Fernando, sobre sua temática, há uma leva de autores e autoras negras no mercado editorial, alguns deles inclusive best-sellers. É possível dizer que já houve uma ruptura da hegemonia de pessoas brancas e homens no mercado editorial? A gente tem uma onda recente, alguma coisa que está acontecendo agora, mas se a gente fosse fazer um levantamento de conjunto, né, dos autores publicados, os livros em circulação no Brasil, autores publicados, fazendo essa divisão, pessoas brancas, sobretudo homens brancos, e pessoas não brancas, autores negros e autores, digamos, indígenas, definitivamente a gente vai ter uma hegemonia de autores brancos, europeus ou dos Estados Unidos, incontestável. Então, o que a gente tem agora é um começo, pequenos passos, mas você precisa de um acúmulo aí de algumas décadas para ter um equilíbrio, digamos assim. Você percebe uma boa recepção do público leitor com autores e autoras negras? O mercado editorial, no geral, tem tido uma abertura muito grande para autores e, sobretudo, autoras negras. Algumas são assim, basta ver o caso da Djamila Ribeiro, que é assim, um best-seller, mas mesmo outras autoras como Ana Maria Gonçalves, que também tem o Defeito de Cor, é um best-seller. Você vai ter o livro da Lélia Gonzalez acabou de sair, que também é um livro que está tendo uma presença muito grande. Então, eu acho que existe uma demanda realmente reprimida e que não é só uma demanda de mercado, digo, uma demanda de subjetividades, é uma demanda afetiva, uma demanda emocional por essas produções. Então, que elas são recebidas, elas são. Mas é como eu te disse, no conjunto, a gente não pode se deixar um pouco enganar pela realidade muito de momento, né? Isso está acontecendo agora, mas isso precisa ser mantido e acontece contra um pano de fundo de séculos, na verdade, de ausência desse tipo de produção. Aí vamos falar um pouco sobre política também. Considerando que a gente tem um governo que despreza a ciência, a cultura e que está aí pelo menos até 2022, como podemos criar no Brasil uma cultura literária mais democrática? Como podemos... Isso é difícil, porque pelo que eu acompanhei há pouco tempo, inclusive, digamos, o Programa Federal de Incentivo à Leitura teve, assim, como em vários outros setores, assim, movimentos no sentido de desestimular, desativar. O que eu acho que dá para fazer, sinceramente, não dá, obviamente, para contar com o governo federal. Não é, assim, a leitura já é um setor da cultura que já, enfim, não recebe grande atenção. Eu acho que, pensando aqui rápido com você, eu diria que uma saída seja olhar para os níveis inferiores, olhar para a política estadual, mas sobretudo para as políticas municipais. Particularmente, acho que aí a gente tem saídas de ver como é que os orçamentos para a cultura e para a leitura nos municípios, se tem uma biblioteca, se não tem uma biblioteca, fortalecimento de bibliotecas comunitárias, e isso pode envolver, deve envolver, o trabalho da iniciativa privada. Através da literatura, é possível criar uma nova geração antirracista que lute contra o racismo através das letras? O que eu tenho é uma dose saudável de ceticismo, de entender que a leitura, ou a arte no geral, a leitura tem esse poder, a música tem esse poder, as artes gráficas têm esse poder, sei lá, o grafite, a pichação tem esse poder de produzir esse tipo de crítica da realidade e formar pessoas com a reflexão ou com a mentalidade antirracista. Mas é difícil a gente confiar que a leitura, né, de obras muda o mundo. Elas até mudam a pessoa, criam uma sensibilidade, mas uma mudança, como se diz assim, uma palavra meio chavão, mas uma mudança estrutural do mundo é um pouco demais esperar que as pessoas leiam livros e o mundo se torne antirracista, assim, numa relação um pouco automática. Mas, sem dúvida, tem aí um papel, claro. Eu fico por aqui. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.